É, Bom dia, boa tarde, tudo bem? Você sabe, eu sou Arceli, sou médico, né, cristão, e geralmente eu só gravo vídeo para falar nesses dois temas, né? A questão da minha fé e as questões médicas, científicas e tudo isso, da minha área, da minha especialização. Mas neste momento tão importante do futuro da nossa nação, não podemos ser omissos e não se posicionar. Então, a seguir eu vou, então, falar para vocês quais são as premissas que me motivaram a me posicionar nesse momento. Pode passar. Então, primeiro, o Senhor Jesus, ele diz que devemos dar a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, tem um momento que precisamos fazer a parte das coisas e tomar nossas responsabilidades sem misturar as coisas. Neste momento, é um momento de eleição e precisamos cumprir nossos papéis perante César, perante o mundo. Em outra ocasião, os fariseus, os fiscalizadores dos impostos, do tributo, perguntaram a Pedro se o seu mestre pagava ou não os impostos. E Pedro não sabia exatamente qual seria a resposta adequada, o direito, tudo do mestre dele e do Pedro como cidadão, né, judeu. Ele cometeu uma gafe falando que sim, eles pagavam e tudo isso, que foi um verdadeiro, vamos dizer assim, vexame, né? E não podemos, quando estamos lidando com o mundo, não saber como nos posicionar. Se não podemos ter uma opinião clara, transparente nas coisas dessas terras, como podemos, então, entender as coisas celestiais? São coisas tão triviais da terra, diferenciar uma pessoa da outra pelo seu discurso, pelas coisas que ele vem fazendo, isso é uma coisa trivial, é simples. E nós, como cristãos, temos discernimento das coisas. Então, também o Charles Spurgeon falava que somente os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, que os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar nos púlpitos. Pode passar. Então, vendo isso, né, segundo a visão de Apocalipse capítulo 12, o Brasil tem uma profecia que o Brasil será o celeiro do mundo, e o refúgio dos cristãos perseguidos e dos perseguidos no mundo inteiro. Essa profecia está se cumprindo nos nossos olhos. A gente já viu os haitianos, os venezuelanos, os afegãos cristãos perseguidos, os ucranianos e agora as pessoas da Nicarágua. Todos eles perseguidos pelos amigos de um dos candidatos à presidência, principalmente o candidato Lula, que nem sequer quer condenar esse tipo de atitudes ditatoriais que fazem sofrer milhão e milhão de pessoas. E, do outro lado, temos o candidato que está condenando publicamente e não somente fazendo isso verbalmente, mas acolhendo esses irmãos que estão sendo perseguidos. Precisamos saber, né, que as pessoas com quem um candidato anda nos dizem muito com que tipo de ideologia e de ideia essa pessoa apoia. O Lula, ele anda apenas com pessoas da esquerda, da ditadura, da Nicarágua, da Venezuela, do Chile, da Colômbia, da Argentina, e os ditadores africanos. Do outro lado, o Bolsonaro, ele é amigo de Israel, ele é amigo de todos os humildes ali. A gente vê o programa Acolhida ali em Venezuela. Então, a gente precisa ser transparente e ser claro neste momento eleitoral. Pode passar, por favor. Pela primeira vez na história, não só do Brasil, mas do mundo, a igreja, os cristãos, os evangélicos, a atitude e a escolha deles vai definir exatamente como será o futuro da nossa nação, e não somente da nação, mas do mundo inteiro. Até as manchetes, os jornais seculares estão dizendo isso, né? Que evangélicas podem definir as eleições no país e, consequentemente, vão definir o futuro da nossa nação. Essa é a eleição mais importante da história do Brasil, das Américas e do mundo. Então, precisamos ter consciência do nosso papel como cristão evangélico nessa eleição e não podemos ser omissos. Pode passar.
o voto no Brasil, as pessoas são obrigadas a votar, não tem escolha, né? Nesse período eleitoral, temos a oportunidade de escolher nossas autoridades. Essas autoridades, a Bíblia nos obriga a orar por eles. Infelizmente, no dia 30, não teremos na urna um número para o Senhor Jesus. Na urna, precisamos escolher entre um e outro. E não tem o Senhor Jesus ali. Mas podemos escolher quem dos candidatos já se mostrou favorável ao povo de Deus. Nunca mostrou nenhum sinal de que pode interferir ou atrapalhar diretamente ou indiretamente a execução do plano de Deus nessa terra. Então, a gente já viu o candidato Lula falar explicitamente que depois, se ele ganhar, ele vai colocar os padres, os pastores, nos seus devidos lugares. Ele já apoiou pessoas, não uma vez, não duas vezes, que entraram nas igrejas, destruíram as igrejas, né? Perseguiram fiéis. Ele apoiou publicamente, né? Prestou seu apoio a essas pessoas, né? Enquanto outro candidato não tem vergonha de andar com pastores, de ter a esposa que é cristã, que já foi perseguida pela sua oração, pela sua fé várias vezes, né? E não somente isso, o único presidente que na história do Brasil nomeou no Supremo Tribunal Federal alguém que se autodeclara publicamente sem vergonha ser cristão evangélico. E isso, para mim, é muito marcante. Então, não podemos continuar a fingir que os dois candidatos são iguais, principalmente nós cristãos. Tem que ver com quem anda esses dois candidatos. Um anda com ditadores, com apoiadores de aborto, com ideologia de gênero, com comunista, aprecia a Coreia do Norte, o maior país que persegue cristão no mundo. Eles apoiam o Hamas, que persegue Israel, que quer destruir Israel. E outro anda cerca de pastores, né, de cristãos, de pessoas que não se envergonham de ser chamado de cristão. Eu não estou dizendo que os dois, para mim, um ou outro é exemplo de cristão, não. Estou dizendo quem dos dois não vai interferir ou atrapalhar a execução do plano de Deus nessa terra. Vou te passar. Mais uma vez, dá a César o que é de César. Se o mestre paga imposto, ou não paga. Paga ou não paga. Não tem como estar no meio. Não podemos envergonhar o nome do Senhor Jesus pelas nossas respostas, pelas nossas escolhas que fizemos aqui na terra. Então, se anularmos o nosso voto, né, devemos ser corajosos, né, encorajado pelo Senhor a não ficar no meio. Não podemos ter meio termo. Isso quer dizer, quando nos isentamos de decidir, isso geralmente é sinal de indiferença, de covardia ou de ignorância. Não podemos anular o nosso voto. Ou alguma coisa desse tipo, anular, ou não é votar, ou votar branco, ou não sei lá. Devemos, antes de votar, orar, buscar informações e ser decididos, corajosos e assumir a responsabilidade e as consequências das nossas escolhas. Pode passar. No Brasil, é obrigado a votar. Entendo que muitos de nós não acompanham, não gostam de política, ou não entendem de política. Eu entendo, isso é normal. Mas essas mesmas pessoas têm a obrigação de votar. Por isso, estou gravando esse vídeo, ou escrevendo esse texto. Se você não ama, não gosta de falar de política, tudo bem. Mas, neste momento, precisamos que você tenha uma atitude, né, que não vai prejudicar nem os cristãos, nem os nossos filhos, nem o nosso futuro. Talvez você não conheça ou gosta de nenhum dos candidatos, né, que vão estar na urna esses dias. Mas você me conhece. Você que vai receber o seu vídeo, você me conhece. Vou te passar. Você conhece qual tipo de pessoa eu sou? Você conhece como é a minha vida? Você conhece de qual maneira eu enxergo as coisas, meus princípios, minhas falhas? Então, eu peço para essa pessoa que não acompanha a política ou que não estudou profundamente cada candidato à presidência, de confiar em mim. Entenda que o que está em jogo é a nossa fé, é as nossas famílias, a nossa liberdade, a ética e o futuro dos nossos filhos. Nessa terra que está em jogo, esse é o futuro dos nossos filhos que está em jogo, né? Você acha que os irmãos em Cristo que estão na Venezuela, na Nicarágua, que estão sendo
perseguidos na Coreia do Norte, você acha que eles gostariam de ser cristãos em um tempo de paz ou em tempo de guerra? Você acha que eles gostariam de ser cristãos na vigência de uma economia forte, de uma educação estável ou não? Numa sociedade onde podem adorar e louvar a Deus em paz e com liberdade, sem se esconder? Ou você acha que eles preferem ser cristãos e continuar esperando a autorização do governo para louvar a Deus ou se esconder para louvar a Deus? Sim, continuaremos cristãos, não importa quem vai ganhar as eleições, mas em qual condição? Você gostaria de ser cristão hoje na Venezuela ou cristão aqui no Brasil? Você gostaria de ser cristão na Coreia do Norte ou cristão nos Estados Unidos? Eu peço que você vote no presidente Bolsonaro, número 22. Em São Paulo, você vota em Tarcísio, número 10. E no Rio Grande do Sul, vota no Onyx Lorenzoni. Essas são as pessoas que indicamos, porque pesquisamos profundamente a vida de cada um deles. E a gente viu que cada um dessas pessoas que estamos indicando, não é porque eles são exemplo de cristão, mas são as pessoas que vão interferir menos ou atrapalhar menos a execução do plano de Deus nessa terra. Outro lado, apoia por muitos anos o assassinato dos bebês dentro da barriga, a ideologia de gênero, criticam as religiões, falam que é coisa do passado, que deve ser superado, roubaram o país totalmente e faz parte da elite que quer tirar Deus, Jesus, das famílias, das instituições e da opinião pública. Então, nessa eleição, a nossa escolha está bem clara. Ou você vai votar para acompanhar a grande mídia que não gosta dos cristãos, que não gosta de Jesus e que nos persegue o tempo todo, ou você vai votar para quem não vai atrapalhar o plano de Deus nessa terra. E nessas eleições é o número 22 do presidente Bolsonaro. Vou te passar, amor. Para terminar, eu quero dizer para vocês que esse vídeo, esse texto, não é para gerar polêmica ou discussões. Se você concordar com o que eu falei aqui, vai e vota no 22, como eu orientei. Se tiver opinião contrária ou se sentir ofendido, eu te peço de antemão perdão, né? A pessoa em que você irá votar não reflete necessariamente quem você de fato é, e não mudará nada em nossa relação. Mas você me conhece. Eu estou te abrindo o meu coração, porque eu estudei esse caso, essas coisas com profundidade. Talvez você não, e isso não tem problema. Então, qualquer coisa, estou à disposição para a gente continuar falando. Obrigado. Pode